Tudo bem, meus amigos? Estamos juntos, mais um encontro muito especial com a língua portuguesa. Hoje, visando a banca Sebrasp, vamos trabalhar a morfologia verbal. O nosso trabalho se concentra na identificação de tempos e modos verbais. A experiência da sala de aula me diz que o brasileiro tem grande dificuldade em bater o olho no verbo e saber que aquilo é pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito. Conforme os nomes verbais surgem, grande confusão aparece e por isso que nós temos que aprender a classificar. Por quê? Além da questão isolada sobre a classificação do tempo, dominar o tempo verbal se torna uma ferramenta essencial para inúmeras questões que surgem na prova. Então, saber classificar os tempos e modos verbais não é um capítulo em si. Além de gerar a questão, que já é um bônus, você tem isso em vários outros pontos gramaticais, como colocação pronominal, a transformação da voz ativa em voz passiva, conjunções exigindo determinados tempos e modos. Então isso vai se alastrando e indiretamente não dominamos aquela questão, por quê? Porque faltou a base, que é saber bater o olho no verbo e dizer futuro do pretérito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo. Temos que trabalhar isto. Isto é inevitável e passa por treino. Não há nenhum passe de mágica, nenhuma lição única que venha e cure todos os nossos males, né? Ótimo quem já traga isso na bagagem, mas né, a maioria com certeza tem esse déficit. Eu fiz parte disso, estudei, aprendi e estou aqui tentando passar para vocês o que funciona muito bem em mim. Tá legal? Então nós vamos fazer uma breve introdução e em seguida entrar em contato com as questões de prova. Vamos lá. Vamos introduzir então o estudo dos tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. Primeiro, os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, em sua grande maioria, nos traz a convicção, nos traz a certeza. Eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudara. São coisas que você não tem como negociar. São atos que demonstram convicção. Então é um modo usado nas orações coordenadas e orações principais e eventualmente nas orações subordinadas em que haja fato dado como certo, né? Então onde encontramos o indicativo? Com certeza nas orações coordenadas, ali é o habitat deles, nas orações principais e em algumas orações subordinadas em que o fato traz convicção, traz certeza, né? Mas essa é a essência do modo indicativo, tá bem? Cuidado. Cuidado porque o futuro do pretérito do indicativo pode trazer o valor de dúvida, de incerteza, de suposição, algo que se assemelha ao modo subjuntivo. Então nós estamos aqui no indicativo falando de uma característica que não é a da convicção, que não é a da certeza, e sim algo assemelhado ao subjuntivo. Então observe o exemplo. Ó. Naquela época, seria ela a melhor entre nós. Seria, né? Talvez, não há uma convicção. Sairia alguém daquele lugar um pouco melhor? Então você imagine um lugar depreciado e você me pergunta, né? Sairia alguém daquele lugar um pouco melhor? Então não é uma convicção, é uma possibilidade. É esse ar da conjectura que beira sempre o futuro do pretérito, do indicativo, nesse tipo de construção. Então, o indicativo genericamente indica convicção, certeza, mas cuidado com o futuro do pretérito, do indicativo, nesta acepção que estamos vendo, né? Subjuntivo é o modo que, por excelência, nos traz dúvida, nos traz a possibilidade, é o campo do hipotético, tá legal? É um modo usado essencialmente nas orações subordinadas, em que haja fato dado como incerto, duvidoso, hipotético, possível, mas não certo. Tá bem? Então, o subjuntivo é latente essa situação de nos transmitir, né, a ideia de possibilidade.
Agora, de novo, cuidado. Há usos do subjuntivo que nascem por uma necessidade da conexão, mas não há dúvida. Ao contrário, há certeza. Não há suposição, ao contrário, há convicção. Então vejam que às vezes o subjuntivo aparece não por causa do valor da ideia transmitida, mas sim por causa do conectivo. Vejam os exemplos que eu trago aí, ó. Embora o Brasil seja pentacampeão mundial de futebol, faltou colocar esse detalhe, né? Vejam que o Brasil é penta. Então não é uma possibilidade, o problema é o embora. Problema não, né? O embora introduz o presente aí do subjuntivo. Não é uma necessidade da ideia que eu construo, mas sim do conectivo. Olhem a frase de baixo, ó. Ainda que a hiperinflação tenha sido derrotada, e ela foi. Né? Passamos raspando ali na hiperinflação, embora tenha sido, ainda que tenha sido derrotada, ela foi. Que hoje, pelo menos, nós respiramos, né? Uma noção de inflação completamente diferente de que houve em tempos passados. Então, notem que o seja, o tenha no subjuntivo, não estão aí passando ideia de hipótese, de possibilidade. E o que está produzindo o uso subjuntivo é o conectivo. O talvez é muito marcante, né? Ele vem, talvez ele venha. Né? O talvez interfere completamente, mas aí o talvez ainda está ligado nesse clima de dúvida e incerteza. Né? Os exemplos que eu trago, você tem o subjuntivo, mas não tem nada de dúvida, de suposição, de conjectura. Ali são fatos, né, dados como certos. Eles são coisas da nossa realidade. O subjuntivo ocorre por causa do conectivo. Né? Então temos o indicativo, temos o subjuntivo e o terceiro modo é o imperativo, aquele em que há ordem, pedido, súplica, conselho, a depender do contexto. Né? Dependendo do contexto, o imperativo pode entrar nessas filigranas, né? Nesses detalhes. Ah, mas é imperativo, mas está dando uma ordem ou um pedido, e daí dependerá da situação comunicativa, como ela se desenrola. Né? Às vezes há uma relação de trabalho em que há uma ordem superior, então depende muito da situação comunicativa, né? Então, às vezes a pessoa está podendo, manda. Às vezes a pessoa está mais por baixo do que barriga de cobra, está implorando, suplicando, né? Não vá embora. Então, é isso que eu tenho que perceber. Esses elementos podem gerar questionamentos sutis. Não é só o imperativo, mas em que contexto essa ordem está se dando, né? Então, de acordo com as pessoas do discurso, ocorre a formação do imperativo. Em suas flexões, o sujeito fica oculto, o que nos obriga a deduzir pela desinência verbal. Então, vamos pegar o preceito cristão. Né? Quando usamos assim, ó, amai, aí é óbvio que é o vós, o sujeito do amai. Né? Amai, amai-vos uns aos outros. Se eu digo amemos, na mesma hora você vai entender que é o nós, o sujeito oculto, né? Amem uns aos outros. Todo mundo entende que é vocês. Então esses usos plurais se calculam de maneira muito óbvia, né? Então amai, amemos, amem, formas do imperativo, são calculáveis com grande simplicidade. Agora o grande problema do imperativo é a briga entre o tu versus o você. Porque quando eu uso ama, eu estou tratando a pessoa por tu. E quando eu digo ame, eu estou tratando a pessoa por você. Então, o imperativo, ele primeiro é um ato de interpretação em que você calcula que a pessoa está dando uma ordem. Segundo, o sujeito é oculto e deduzimos pelas desinências verbais. Quando é o vós, quando é o vocês, quando é o nós, a desinência é volumosa. Quando é o tu e o você, a desinência é breve, e nós temos uma longa tradição de questões pedindo para você usar o imperativo para o você, o imperativo para tu. O imperativo, então, é sempre um capítulo a ser feito, é sempre um capítulo importante dentro do universo do concurso público. Então, os modos são três: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempos. Vamos pensar assim, tempos verbais. Quando nós olhamos para a flexão verbal, ok?
Primeiro, nós temos que fazer um cálculo em cima da regularidade. Por quê? A regularidade praticamente atinge, né, todos os verbos, exceto uma porcentagem ínfima. Mas essa porcentagem ínfima de irregularidades dá o seu espetáculo, né? Então não deixe de perceber que a primeira aprendizagem é da regularidade. E por isso que a gente invoca verbos como cantar, vender e partir para servir de modelos. Cantar, vender e partir são modelos, que na gramática, né, nasce a ideia de paradigma. Então o verbo cantar serve de paradigma para os verbos regulares terminados em AR. Vender, por exemplo, serve de paradigma, de modelo para os verbos terminados em ER quando regulares. Partir é um modelo para os verbos terminados em IR quando regulares. Então isso que ocorre com o verbo cantar, ocorre também com o verbo estudar, com o verbo amar e assim por diante. Então as desinências, elas têm uma fixação, têm uma manutenção, e isso nos permite então a usar isso com grande qualidade, né? Se eu pego o cantar, vejam ali, ó, eu canto, eu cantei, eu cantava, eu cantarei, eu cantaria. Os tempos do indicativo ali estão. Canto é presente, cantei é pretérito perfeito, cantava é pretérito imperfeito, cantarei, cantaria, futuro do presente, futuro do pretérito. Se eu pego o verbo vender, vendo, vendi, vendia, venderei, venderia. É o presente, os pretéritos, perfeito e imperfeito, e os futuros do presente e do pretérito, né? Vendo, vendi, vendia, venderei, venderia. Percebendo isso, gente, percebendo isso, eu sou um professor que defendo sempre seja mais prático do que teórico. E temos que trazer as lições que deram errado lá da nossa vida escolar. Ficar daquele jeito aprendendo, né? Conjugue o verbo cantar no presente indicativo. Eu canto, canto, ele canta, né? Isso aí todo mundo passou. Péssimas lembranças. Mas eu digo para vocês o seguinte, aquilo que foi aprendido está aqui em nós. Não é bem utilizado, algumas lacunas, né? Algumas imprecisões, mas não deixe de perceber que conjugar o eu, tu, ele, nós, vós, eles é algo que fazemos o tempo todo. É algo que nós aprendemos dessa maneira, seguindo essa ordem. Então eu percebo que quando a pessoa conjuga o eu, a tendência dele conjugar o restante, controlar aquele tempo em contraste com o outro, aumenta a possibilidade de chance. O poder de ele controlar aumenta. Se ele acerta o eu, a tendência é ele acertar o restante. Por isso que eu digo para vocês, né? Essa imagem abstrata que aí está, porque você não tem a flexão do verbo, né? Ali não está a flexão do verbo. Não está o verbo como um todo. Você calcula o verbo ali conjugado. Essa abstração seria legal que você treinasse. E com essa noção, eu trago para vocês exatamente isso. Né? Há uns 2 anos e pouquinho, eu ensinei essa conjugação para minha filha mais nova, a Laura, né? Ela chamou de árvore do tempo. Achei legal. Você cria mais ou menos esse desenho de árvore, né? Da copa de uma árvore. Pai, eu vou ter uma prova, conjugação verbal, papá. Falei, vem cá, vamos treinar. E daí eu fui fazendo ela conjugar os verbos. Ó, pega o verbo cantar. Né? Ah, eu não sei como que é o pretérito perfeito. Então eu fui marcando para ela como trazer isso. Ou seja, fui produzindo ancoragens. Então o sempre ajuda a trazer a ideia daquilo que fazemos com constância. Eu sempre estudo, eu sempre durmo, sempre acordo, sempre trabalho, né? Sempre passeio. É o presente. Já para o pretérito perfeito, ontem, aquilo que eu fiz ontem, ação interrompida. O imperfeito é aquilo que se faz de forma repetida lá no passado. Então, lá no passado, todo dia eu estudava, eu aprendia, eu brincava, né? E assim por diante. O mais que perfeito é extremamente marcante por causa do irá, estudar, aprender, a viver, né? O futuro do presente é o que você fará amanhã. Amanhã estudarei, amanhã aprenderei. E o futuro do pretérito, ele ocorre essencialmente naquelas ideias condicionais, né? Ah, se fosse assim, então eu estudaria. Se fosse assim, então eu aprenderia. E essas ancoragens vão ajudando a trazer na memória, tá bem? E isso é bacana, por exemplo, você pega o verbo estudar,
Como ficaria o verbo estudar? Conjugue primeiro o eu de cada um deles. O presente então ficaria: eu estudo. Pretérito perfeito: eu estudei. Pretérito imperfeito: eu estudava. Imperfeito: eu estudara. Futuro do presente: amanhã eu estudarei. Futuro do pretérito: se fosse assim, então ontem eu estudaria. Então vejam, né, que se isso está fluindo, está ótimo, senão você vai ancorando. Eu sempre estudo, ontem eu estudei, todo dia eu estudava, eu estudara, amanhã eu estudarei. Se assim fosse, então eu estudaria. Vejam como esse conjunto pode ser, né, mais detalhoso, de acordo com a necessidade, e você vai controlando esses 6 modos, aliás, esses 6 tempos do indicativo. E aí é óbvio, carece de treino. Por quê? Pega o verbo estar. Percebam que se você nunca fez isso na vida, vai dar uma insegurança, principalmente no pretérito. Então daí você vai lá e controla o ontem, todo dia, né? Mas eu olho para isso, olha que interessante, Eu estou, eu estive, eu estava, eu estivera, eu estarei, eu estaria. Com esse controle do eu em cada um desses tempos, o acesso às outras pessoas, ao ele, ao nós, ao eles, é claro que se torna muito mais simples. Se eu digo eu estou, ele está, eles estão, é claro que eu chego lá. Eu estive, ele esteve, eles estiveram. É claro que o domínio das outras pessoas, principalmente aquelas que mais usamos, aquelas que mais caem na prova, você vai tendo um controle. Com o tempo você acrescenta o nós, com o tempo você acrescenta o tu, com o tempo você acrescenta o vós, mas qual que é a estratégia pedagógica? Primeiro, acertar o eu, para que os outros venham na mesma sequência. Olha um outro exemplo, o verbo caber. Como que você conjugaria o verbo caber? Eu caibo, ontem eu coube, todo dia eu cabia, eu coubera, caberei e caberia. Então a gente começa a treinar. É isso que o estudante faz. Professor, não sei isso. Eu vou lá e treino. Pego verbos regulares, pego verbos irregulares, como o verbo caber, e vou no eu. Daí, conforme o eu cria uma segurança, acrescente o ele. Acrescente o eles e sinta como vai fluindo. Eu caibo, ele cabe, eles cabem. Eu coube, ele coube, eles couberam. Daí coloca o nós, coloca um tu, aí o enriquecimento disso é progressivo, de acordo com a aprendizagem, né? Olha o verbo ser. Eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei, eu seria. Essa rapidez faz parte de algo que se repete em mim e em você. Então notem como essa fluência começa a ocorrer de acordo com a insistência, com o treino, com a repetição, não é? Fazer, eu faço, eu fiz, eu fazia, eu fizera, como mais que perfeito dá umas enroscadas, né? Eu farei e eu faria, né? Olhem aí, Conjugue a terceira pessoa, eu faço, ele faz. Eu fiz, ele fez. Eu fazia, ele fazia. Eu fizera, ele fizera. Eu farei, ele faria. Né? Eu farei, ele fará. Eu faria, ele faria. Para conjugar o ele, o eles, vai se tornando uma coisa natural. Para conjugar o tu, começa a ter um esforço. Mas tudo isso tem que ter um custo-benefício equilibrado às questões. Então, o que eu diria, estrategicamente, você começa a controlar os 6 tempos que mais caem na prova. Os 6 tempos do indicativo. Tá bem? É óbvio que você não vai menosprezar o subjuntivo. Professor, como que eu vou lembrar do subjuntivo? A conjunção que ajuda a trazer o presente subjuntivo. A conjunção se e o tempo, né, conjugado, apoiado no ontem, no advérbio ontem, se eu ontem estudasse, aprendesse, né, e o quando, projetando o futuro, projetando o amanhã, quando eu amanhã estudar, quando eu amanhã aprender. Então, aí está presente, pretérito e futuro do subjuntivo. Que eu estude, se eu estudasse, quando eu estudar. Quando você pega um verbo irregular, aí fica escandaloso, né? É aí que a irregularidade, ela povoa o subjuntivo. O subjuntivo é importante exatamente porque ali a irregularidade aparece em grande quantidade.
que eu sempre tenha, né? Se ontem eu tivesse, quando amanhã eu tiver. E quando você aprende a classificar os tempos e modos, tudo dentro da morfologia verbal vai melhorar, tudo. Porque ao mesmo tempo que você estuda a classificação, você vai estudar, sem dúvida alguma, a irregularidade verbal, por exemplo, né? Olha o verbo ver, o verbo vir, perdão, né? Que eu sempre venha, se ontem eu viesse, quando amanhã ele vier. Tá legal? Isso é treino, isso é repetição, e isso vai nos dando então 9 tempos. 6 do indicativo, 3 do subjuntivo, e esse corpo teórico dá conta de resolver muitas e muitas questões. É com esse corpo teórico que você vai poder pôr em contraste um tempo em relação ao outro. Né? Então, observe uma questão como essa. Ó. A empresa localizada em Porto Alegre atua principalmente nos segmentos de identificação por radiofrequência. Atua, ó, eu vou lá no presente, ó. Eu atuo, ele atua. Atua está no presente indicativo. Caso o autor desejasse empregar o verbo na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito, deveria escrever, então vamos lá, o verbo atuar. Vamos na terceira pessoa, primeira e terceira, primeira e terceira. No presente, eu atuo, ele atua. No pretérito perfeito, ontem eu atuei, ontem ele atuou. Então, atuou não está no imperfeito, o atuou está no perfeito. No pretérito imperfeito, ó, lembrem da ancoragem, né? Da manha para ajudar a trazer da memória o pretérito imperfeito. Ah, lá no passado, todo dia eu atuava. Todo dia ele atuava. Então, na prova, vejam que interessante, você tinha que ativar e dizer eu atuo, ele atua. Eu atuei, ele atuou. Eu atuava, ele atuava. O eu é o começo. O eu abre a porta para você ir acessando as outras pessoas, né? Mas tirando o eu e indo diretamente na terceira pessoa, o presente atua, pretérito perfeito atuou e no imperfeito atuava. Então, na prova alternativa errada, porque atuava é a forma correta. Se você disser para mim, professor, isso é difícil. É muito difícil. Então, a banca percebe que não só numa questão que se volte para isso, como a que acabamos de fazer, mas ela vai se utilizar na prova como em tudo que houver o tempo verbal favorável à banca, ela vai se usar. Por exemplo, na colocação pronominal você aprende que é proibido colocar o pronome átono após o futuro, do presente e do pretérito. Se eu não sei aqui, eu não vou saber lá. Né? Há questões que envolvem conectivo e flexão verbal, que de acordo com o conectivo haverá uma flexão verbal correspondente. Se eu não controlo aqui, imagine lá quando a banca pede para trocar um conectivo por outro, e isso vai refletir na forma verbal. Quando se transforma a voz ativa em voz passiva, a banca, vamos dizer assim, ela tem uma vantagem gigantesca, porque o tempo que está na voz ativa, ela vai lá e troca na transformação para a voz passiva. E como o brasileiro não tem essa intimidade em controlar os tempos, é uma fatalidade. Então, além da questão em si, há um certo desdobramento em várias questões em que o tempo verbal é personagem, que parece que está ali figurando, mas não é protagonista. É a falta da observação do tempo verbal que acaba produzindo a dificuldade na questão. Vamos a um outro exemplo, só para vocês configurarem esse momento inicial. As oportunidades para o cometimento de ilícitos variam de acordo com as modalidades criminais. Já crimes que envolvem roubo e invasão de residências tornaram-se mais complexos para os criminosos, já que as famílias passaram mais tempo dentro de suas casas. Variam e passaram, estão flexionadas no mesmo tempo verbal? Então nós percebemos que as duas variam e passaram, estão na terceira pessoa do plural. Tá bem? Nós vamos simular aqui que você já está com uma certa fluência. Então eu vou conjugar diretamente a terceira pessoa. Eu pego o verbo variar e digo no presente. Eles variam. Tá
bem? Então eles variam, está no presente indicativo. No pretérito perfeito, eu posso até fazer um cálculo silencioso aqui, ó. Ontem eu variei, ontem ele variou, ontem eles variaram. Variaram é o pretérito perfeito. Então eu tenho variam, variaram. E no imperfeito é todo dia eu variava, ele variava, eles variavam. Então, juntando esses três tempos, que são os mais cobrados, os que mais concorrem, os que trazem mais dificuldades para nós, eu tenho variam, variaram e variavam. Então você pode até dizer assim para mim, professor, vai, tudo igual, tudo a mesma coisa. Gente, você, né, já deve ter pensado em certas situações em que a vida nos traz. Imagine olhar para uma pessoa amada, querida, desejada, né, a pessoa amada da sua vida, e você trocar um eu te amo, que poderia gerar um sorriso, um carinho, um beijo, aquela cumplicidade no olhar, eu te amo. Imagine você trocar o tempo verbal e dizer, eu te amei. Nossa, da cumplicidade você vai para a violência. A pessoa que ouve, como assim eu te amei? Que conversa é essa? E aí, agressividades variadas podem ocorrer, né? Tá bem? Então, em vez de um beijo, a violência substitui. Ninguém no dia a dia trocaria um eu te amo por um te amei. Então, aquele que diz, professor, é tudo igual, tudo parecido. Não, pelo amor de Deus. Variam, variaram, variavam, diga o contrário. Tudo diferente. E a língua portuguesa, como outros idiomas, né, faz isso de forma muito econômica. Uma letra que acrescenta, uma letra que tira, é suficiente para marcar algo que está no presente, algo que aconteceu no passado e já acabou, algo que é recorrente lá no passado. Olha como o sentido dos tempos, em conjunto com a aprendizagem, eu vou juntando. Porque o que mais ocorre numa banca como a banca Sebrasp é exatamente perguntar sobre o tempo e o sentido de uso. Não é só a classificação em si, é a classificação e também o sentido. Então ocorre troca entre um tempo e outro, ocorre o sentido que determinado tempo tem, ou seja, saber classificar vai se desdobrando em novas lições. Tá legal? Então vejam que variam, como vimos aqui na questão, variam, está no presente do indicativo. Tá legal? Agora vamos pegar o passaram e colocar na terceira pessoa do plural. Ó. Passaram. Né? Então, no presente é passam. No pretérito perfeito, passou, passei, passou, passaram. Então, passam, passaram, passavam. Olha que legal, né? Então, passam, passaram e passavam, passaram está no pretérito perfeito. Então, na prova, alternativa completamente errada, porque variam está no presente cativo e passaram está no pretérito perfeito do indicativo. Então, diga aí para mim, fácil, mais ou menos, como que isso se apresenta a cada um de vocês? Então, eu acho que é muito, muito importante vocês terem essa consciência, a consciência de que há grandes obstáculos. Eu falo por mim, não por vocês. Vocês são jovens, vocês são inteligentes, estudaram numa época diferente. Na minha era tudo diferente, né? Tudo diferente. Mas eu, quando tive que aprender isso por motivos profissionais, é aquela hora que você fala assim, nossa, mas como que eu vou aprender? E quando a dívida é alta, a gente parcela, né? Vai parcelando. Vocês viram como o eu é a porta que se abre para tudo isso? Por quê, gente? Porque agora nós vamos para as questões do concurso. Vamos lá. E aí talvez o tom fique um pouco mais intenso, né? Vamos lá. Então lá, primeira questãozinha. Essa é uma questão, como nós percebemos, é uma questão de alternativas. E é uma questão raríssima na banca Sebrasp. E a justificativa está aqui em cima, ó. É uma prova para professor. Coitado do professor, né? Então vejam como ali, por causa do cargo, você tem uma questão tão técnica como saíra. Saíra, tá bem? No texto, você tem no terceiro período do primeiro parágrafo. Terceiro período do primeiro parágrafo. Deixa eu achar aqui. Então estamos aqui
e o saíra tá aqui, ó. Tá bem? Tá aqui, ó. Perfeito? É o Ariano Suassuna, que nos deixou, infelizmente, uma pessoa geniosa, né? Com seu Alto da Compadecida, que no cinema atingiu gerações, né? Então, Saíra, o que é esse Saíra? Vamos ler esse trechinho aí, ó. Acho que foi em 95, então o presidente de Portugal me deu uma condecoração que muito me orgulha, a da Ordem do Infante Dom Henrique. No momento em que lhe agradeci a honraria, Mário Soares me convidou a ir a Portugal. Respondi que, não gostando de viajar, nunca saíra do Brasil, mas que se um dia isso viesse a acontecer, minha preferência seria por Portugal, por ser entre os países da Europa o único onde o povo tem o bom senso de falar português, né? O Ariano sempre com esse humor maravilhoso. Então, saíra, gente, saíra é ele sair, não, eu saíra, né? Porque ele coloca ali, ele coloca o eu, ele está falando, né? Eu. Então, notem que você tinha que ler o texto para deduzir que é a primeira pessoa. A primeira pessoa, eu nunca saíra. É isso que era o cálculo a ser feito. Então, ali, terceira pessoa está errado, terceira pessoa está errado. Tem que ser a primeira pessoa. A primeira pessoa. Só que saíra está em que tempo? Então, saíra, vamos lá, vamos calcular. Ó. Eu saio, naquela ordem, né? Não precisa colocar mais o nome dos tempos. A gente começa a economizar saliva e memória. Já segue aquela ordem que treinamos. Então, eu saio, eu saí, eu saía, eu saíra. Estamos no pretérito mais que perfeito do indicativo. E por isso que a letra A é a alternativa correta. Né? A resposta correta é a primeira pessoa do singular, eu, do pretérito mais que perfeito indicativo. Essa questão está aí de cara para a gente entender isso. Né? Isso não cai na prova, será? Como que nós vamos controlar o futuro? O que nós temos que fazer antes da prova é ter uma preparação extensiva, se possível, maior do que a prova. Né? É aquela aprendizagem abundante, farta. Se cair, eu estou preparado. Né? Vamos dar uma olhadinha na estatística, eu acho que foram bem. Um número alto, né? 1/4 erra, 1/4 é um número relativamente alto, é algo que você deve pensar que num concurso público, né, essa não é a questão mais temerosa. Erra essa questão quem não se condicionou a ela, a treinar, a tentar classificar. Então, se nós entramos do nada, sai da rua, vem para o jogo, né? Sabe quando alguém vai lá, pega, vem, tá faltando um, te dá a roupa, você se troca e entra no jogo, mas você não sabe as regras do jogo. Então, pensei que era futebol e de repente é outro esporte. Então vejam como nós precisamos nos adaptar ao jogo, tá bem? Vamos à questão número 2. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma coexistam fosse substituída por coexistem. Notem que está na terceira pessoa do plural. Então no presente indicativo fica eu coexisto, ele coexiste, eles coexistem. Coexistem é a flexão do presente do indicativo. Lá no subjuntivo, para ir adiantando a conversa, ó, que eu coexista, que ele coexista, que eles coexistam. Então eu precisava, primeiro, antes de pensar qualquer coisa, entender que coexistam está no presente do subjuntivo. E coexistem está no presente indicativo. O que está em jogo, muitas vezes, é o modo subjuntivo, com as suas possibilidades, com o seu campo do hipotético, e no indicativo, a sua convicção, a sua certeza. Vamos ler o texto agora, no último período do primeiro parágrafo. Tá legal? Olhem lá. Talvez todos esses cenários coexistam na mesma cidade. Notem que o coexistam está no presente do subjuntivo. Então a banca diz: seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal coexistam fosse substituída por coexistem. Erradíssimo. Concordam? Erradíssimo por causa da presença de um conectivo que implica o uso do subjuntivo, como é o talvez que encontramos lá no texto. Então aí não tem o que discutir, gente. Aqui não tem conversa, o talvez implica o subjuntivo. Então notem que a proposta nesta construção não cabe. Não dá para determinar uma regra, não dá para ter um controle, mas nessa daqui
podemos dizer com convicção que o talvez, né, determina a razão do erro. Vamos ver as estatísticas. Espero, olha lá, muito alta, gente, muito alta. Talvez a pessoa não tenha percebido, né, o valor do talvez implicando ali o uso do subjuntivo. Vamos à questão número 3. Considerando o texto, né, vamos lá, na pergunta, ó, em tudo se sanearia dessas casas abertas. Tudo se sanearia. Olha o ditongo enrolando a língua do professor. Sanearia não, ditongo não, hiato. Sanearia, né? Sanearia. Que tempo que tá? Então vejam que pela desinência que ali se encontra, né? Pelo tempo que ali se encontra, vejam que eu posso percorrer, ó, né? Ele saneia, ele saneou, ele saneava, ele saneara, ele saneará, ele sanearia. Futuro do pretérito do indicativo, né? Deixa eu antes dar uma notícia boa. Você fala, professor, mas vou ficar a vida inteira que nem um relógio percorrendo todos esses tempos? Não, não. Talvez lá na frente o que reste é mais intimidade com os irregulares. O regular é regular por causa do padrão que ele tem. O padrão repete. Conforme você vai fazendo, vai preparando a memória para ler a questão, vai testando, né, pelas diferenças formais, o que é um e o que é o outro, né? Como eu fiz agora todo o circuito, vai chegar uma hora que você fala assim, professor, esse não é o pretérito imperfeito indicativo? Esse não é o futuro do pretérito? Você bate o olho e por causa das desinências verbais, a identificação começa a ocorrer. Ele estudava, ele viajava, ele se alimentava. A hora que você começa a perceber esse vá, opa, pretérito imperfeito indicativo dos verbos terminados em AR. Tem um monte de manha, um monte de detalhe, mas comece a perceber que sem você se predispor, a própria memória vai lá e fala, ó, futuro do pretérito, pretérito imperfeito. É uma intimidade cognitiva que você cria na sua memória, né? Essa memória automatizada você pode comparar com nadar, andar de bicicleta. É aquilo que você faz sem precisar acionar, né? Aquilo lá, vou pensar sobre isso. Não, isso já vem mais ou menos pensado. Isso já vem mais ou menos pensado, tá bem? Então eu olho para essa formação verbal e eu já sei que é o futuro do pretérito indicativo. Ah, professor, mas a banca já escreveu aqui do lado. Ai, que brincadeira de mau gosto. Às vezes ela fala. Quando ela fala é porque o problema vai estar em outro lugar. Se ela não falar nada do tempo verbal, o tempo verbal acrescenta problemas. Nós vamos convivendo com isso, gente. É essa convivência entre morder e assoprar que a banca o tempo todo traz, que você vai se afirmar em bater o olho e classificar, tá bem? A forma verbal é empregada no futuro do pretérito do indicativo para expressar a certeza da impossibilidade do saneamento. A certeza, né? Então vamos observar ali, nós estamos na primeira estrofe, tá aqui, ó. Tá bem? João Cabral de Melo Neto, poeta maior, sensacional, né? Um arquiteto, ele um arquiteto das palavras, dos poemas. A arquitetura, como construir portas, de abrir, ou como construir o aberto, construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar, secretos, construir portas abertas, em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas, portas por onde? Jamais portas contra, por onde livres, ar, luz, razão certa. Há momentos que não ler, né, produz mais lucidez. É claro que interpretar o poema exigiria todo um esforço diferente, né? O arquiteto que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas. Tudo se sanearia, né? A forma verbal é empregada no futuro do pretérito, do modo indicativo, para expressar a certeza da impossibilidade do saneamento? Não. Se houvesse a certeza, né? Se houvesse certeza, ele não usaria o futuro do pretérito. Então ali, apesar da palavra impossibilidade na sequência,
O problema é a palavra certeza. Ok? Então a certeza no futuro do pretérito, do jeito que foi usado, não. Uma questão bastante complexa, vamos ver aqui. Né? Olha lá, uma prova para analista técnico, gente. Prova bastante difícil, né? Uma questão bastante difícil. Vamos aqui dar uma olhadinha na estatística. É um número que está dentro da média. Está dentro da média. Questão que torna difícil por causa do certeza e da impossibilidade, né? Mas a primeira palavra é que define o erro. O erro. No penúltimo período do terceiro parágrafo, o emprego do modo subjuntivo em lembrar-se, está no pretérito imperfeito subjuntivo, né? Denota a ocorrência de fato incerto ou duvidoso, sabendo que há alguns conectivos que implicarão o uso do subjuntivo, eu não posso de antemão dizer que isso é certo e líquido, né? Mas que o subjuntivo traz esse clima do duvidoso, ninguém duvide. Ninguém duvide. Né? Mas nós precisamos sempre voltar ao texto e a prova, ela é, vamos dizer assim, uma prova que se constrói dessa maneira. A partir da oferta do texto, ela vai gerando a questão. Né? Vamos encontrar aqui no primeiro período do terceiro parágrafo. Então, 5 pacientes com danos que afetaram a área do cérebro ligada à memória e 5 pessoas sem o problema, foram submetidos a um experimento por uma dupla de médicos da universidade. Mas cadê? Deixa eu ver aqui. No penúltimo, João, no penúltimo. Isso me atrapalha muito, vocês não imaginam essa busca pelo texto, o quanto me atrapalha. Após o experimento, os cientistas constataram que os trechos musicais ficaram com a mesma quantidade de integrantes dos dois grupos, lembrar-se de fatos da própria vida, né? Após o experimento, os cientistas constataram que os trechos musicais fizeram com que a mesma quantidade de integrantes de dois grupos se lembrasse de fatos da própria vida. Aí não tem nada de conjectura, aí não tem nada de duvidoso, né? É bacana a gente perceber que às vezes você tem que entender essa arte da narrativa, né? Como nós estamos narrando, nós estamos usando os tempos pretéritos. Fulano fez, fulano entendeu, né? Fulano compreendeu. E daí, quando essas orações que estão com o modo indicativo no pretérito se atrelam a orações subordinadas, por causa do pretérito, do indicativo, você acaba produzindo, nas orações subordinadas, um pretérito subjuntivo. Não que haja o campo hipotético aí, duvidoso, né, de suposições. Não, é porque a narrativa está no pretérito, a conjugação verbal, por causa da estrutura da oração, trará o subjuntivo. Então, por isso que eu tenho que voltar lá e falar, isso aconteceu ou se trabalha como hipótese, o que implica interpretação de texto, o que gera a interpretação de texto. Então vamos reler o trechinho para que vocês percebam exatamente isso. Exatamente isso. Olhem lá. Após o experimento, então tudo isso aconteceu. Os cientistas constataram, olha como é fato do indicativo, né? Os cientistas constataram que os trechos musicais fizeram com que a mesma quantidade de integrantes do grupo se lembrasse de fatos da própria vida. Então não tem nada de hipotético, isso ocorreu. O uso do subjuntivo é decorrente da oração subordinada. Os fatos narrados, como é da natureza da narração, estão no pretérito, simplesmente isso. E o uso do subjuntivo não é porque há uma intenção de criar hipótese, de suposições, não. É decorrência, o subjuntivo no caso, é decorrência da estrutura oracional que impõe o subjuntivo. E como a narrativa está no pretérito, o que surge ali é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá bem? Então denota a ocorrência de fato incerto ou duvidoso? De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Errada. Vamos agora à estatística para confirmar como que está a garotada aí. Ó. Subindo, agora já estamos nos aproximando de 1/3 de erros. Ou seja, entrou interpretação de texto. Ler o texto e entender. Às vezes a pessoa respondeu só olhando para a forma verbal. Né? É como se trabalhasse o decorado. Eu decorei o tempo, eu sei que é o modo subjuntivo,
e daí vai para a resposta. Banca Sebrasp tem que voltar no texto. A malícia está ali na leitura do que o texto traz em contrapartida ao que a banca propôs, né? Eu tenho que perceber que a banca é muito oportunista. No trecho, vamos a seguinte, no trecho Juscelino Kubitschek pediu a Anísio para criar o sistema educacional do Distrito Federal, o verbo pedir, conjugado no pretérito perfeito, né, pediu, empregado na forma pediu, pretérito perfeito, poderia ser flexionado no presente indicativo pede, sem prejuízo das informações veiculadas no texto. Então, no sétimo período, vamos ver mais ou menos isso, sétimo período, vamos procurar aqui o Kubitschek, que é um nome estranho, isso facilita, né? Mas não, eu tenho uma grande dificuldade, viu, gente? Aqui, ó. Tá bem? Tá aqui, ó. Juscelino pediu a Anísio para criar o sistema educacional e implementar, tal, né? Lembrando que o projeto iniciado, então, Juscelino Kubitschek pede a Anísio para criar o sistema. Eu acho que é do conhecimento público e notório que nós temos a oportunidade de narrar o passado usando-se do presente indicativo. O presente indicativo é, vamos dizer assim, o tempo preferencial, é o tempo que todo mundo, vamos dizer assim, cultua. O presente é o único que consegue simbolizar essa simultaneidade de o momento em que falamos é simultâneo ao tempo verbal, né? Quando eu digo estudo, não posso sair agora, eu estudo, né? Então, esse estudo decorre da ideia de que eu faço no exato momento em que falo. Todos os outros tempos ou ocorrerá ou já ocorreu, né? O presente é o único que consegue ser simultâneo ao momento vivido. Então é lógico que o vivido já foi, o a ser vivido virá. É lógico que o presente, então, ele tem um impacto muito grande. E esse impacto produz um lastro de convicção, um lastro que produz efeitos retóricos maravilhosos. Se eu devo uma grana para você, você está me cobrando. Você fala, e aí, professor, e aquela grana, né? Eu olho para você e digo assim, ó, sem falta pagarei você. Pagarei você. O pagarei está longe. Diminui o impacto retórico. Se eu digo, ó, sem dúvida, fique tranquilo, eu pago você. O pago cria uma credibilidade, porque está aqui no tempo presente. Eu pagarei já lança isso para ações futuras, né? Então, usar o presente vai produzindo efeitos retóricos interessantes, né? Então, nós usamos o presente no lugar do futuro, tá bem? E o presente tem esse poder mágico de indicar coisas que você vem fazendo, que começa lá no passado e você pode estar fazendo até agora no presente. Então ele vai criando situações novas. E uma delas é o histórico, né? O presente histórico, aquele que você, ao narrar um fato, se utiliza do presente para criar vivacidade. Levar quem nos escuta ou quem nos lê ao momento narrado. Pedro Álvares Cabral chegou. Não, chegou, tá lá atrás. O cara que tá ouvindo ou lendo tá longe. A hora que eu coloco Pedro Álvares Cabral chega à terra brasileira, se depara com, né, um monte de nativos todos pelados, né, no calor incessante da Bahia. Então é aquele momento em que você leva, transporta psicologicamente a pessoa para o evento. E aí ocorre a magia do presente indicativo, né? Então o presente indicativo ele é extremamente útil para representar coisas além do presente, do próprio presente. Então é óbvio que isso aí devia fazer parte do seu conhecimento de mundo, do que o presente, e aí já estamos trabalhando o quê? Não mais o presente indicativo, mas a significação que o presente indicativo pode nos trazer. Tá legal? Claro que poderia, esse é um fator natural na hora de construir, é claro que pode fazer isso, e isso implica, gente, isso implica uma observação de que é fato constante, notório. Então, não só agora nessa construção, mas se você ficar aqui, atento, ficar vigilante, você vai ver quanto que se usa disso, criando uma plasticidade muito bonita, né? Narrar as coisas usando o presente para dar vivacidade
é uma estratégia redacional muito, muito interessante. E vejam a porcentagem, né? Talvez a forma como a banca escreveu aqui, ó, né? Poderia ser flexionado no indicativo de presente, sem prejuízo das informações, talvez esse sem prejuízo, né? Por haver uma mudança de tempo, sempre cria uma sensação de que alguma coisa mudou. Sim, mudar mudou, mas causou prejuízo? Não, não produziu falha. Olha o número que gritante, né, gente? Sobe aí para uma proximidade a 50%. Então é bacana, porque você pega 10 questões medianas e de repente vem uma que cria uma ilustração importante para a preparação. Tá legal? Vamos à sexta questão. No terceiro parágrafo, as formas verbais prevê, alinhe e cobra estão flexionados no presente indicativo, expressando uma sequência de ações que ocorrem frequentemente. No terceiro parágrafo, questionado, tá aqui, ó. A política do PPI prevê, presente indicativo, prevê que a Petrobras alinha. Se ali alinhar estivesse no presente indicativo, eu alinho, ele alinha. Então, a política do PPI prevê que a Petrobras alinha os valores. Professor, ali naquela oração subordinada, olhem bem, ali naquela oração subordinada, eu poderia ter usado o presente indicativo? Opa! Se a Petrobras já vem fazendo isso, começou lá, está fazendo o presente, você pode usar. Por isso que depende muito da convicção de quem escreve. Quando alguém colocou, né, que a Petrobras alinhe, isso é uma suposição. Né? Agora, quando eu digo que a Petrobras alinha, é uma certeza, é uma convicção. E ali, vejam que curioso, as duas caberiam. Gente, se tem uma banca que faz exatamente para você ficar numa saia justa, fala assim, ó, ali no alinhe, posso trocar por alinha, sem que haja prejuízo gramatical? Não haverá prejuízo gramatical. Ah, professor, mas muda o sentido, mas a questão está falando sobre o quê? Sobre mudança e erro, e não há erro. Vejam como nessa construção, usar alinha e alinhe, as duas cabem. As duas cabem. O que muda ali é suposição versus convicção de quem está escrevendo. Se a Petrobras, fato notório, já vem alinhando os valores, se usaria o indicativo. Se eu não tenho essa convicção, é uma possibilidade a ocorrer, aí eu vou para o subjuntivo. Talvez essa questão demonstre bem o que estamos estudando hoje. Né? Por coincidência, esse alinhe permite a troca por alinha. É uma situação que permite, não é uma regra, não dá para generalizar. Nesta construção, tanto faz usar o presente indicativo como o presente subjuntivo no olhar gramatical. Gramaticalmente nada se perderia. Mas em relação à semântica, em relação à interpretação, ao sentido, a mudança é brutal. A mudança é gigantesca, porque você sai do subjuntivo e vai para o indicativo. Sai da suposição e vai para, né, aquilo que chamamos de convicção. Mas essa questão está errada, porque a linha não está no presente indicativo. A linha está no presente do subjuntivo. É sempre muito importante frisar a todos vocês que a banca Sebrasp tem 3 itens que você tem que controlar muito bem, a gente vem frisando isso nas aulas, né? A questão que fala só sobre o erro gramatical. Então não vai julgar nada além da parte gramatical. Aquela que diz sobre erro gramatical e sentidos originais do texto. Então, se nessa questão a banca pedisse para trocar o alinhe por alinha, manteria a correção gramatical? Sim. Manteria os sentidos originais do texto? Não. Sacaram? Dependendo do que ela está perguntando, muda o resultado. Ah, manteria a correção gramatical? Questão correta. Manteria o sentido, manteria a correção e o sentido original? Não, sentido original não. E aí surge o terceiro elemento. Você está ligado nisso? Quando a banca diz
sobre manter a correção gramatical e a coerência do texto? Ali, se a banca pedisse para trocar o subjuntivo pelo indicativo, além de manter a correção gramatical, manteria a coerência do texto. Passaria a ser uma alternativa correta. Tá legal? Só não manteria o sentido original. Porque quando a banca invoca a coerência, é sobre a textualidade. É sobre se o texto se mantém lógico, se mantém conexo. Não é o sentido original, é a coerência daquilo que a gente chama. Aquela troca conserva. O texto continua sendo texto. Ah, mas mudou o sentido, mas não está sendo avaliado a manutenção do sentido original. Está sendo avaliado a manutenção da correção e a coerência do texto. Ah, a coerência está ligado à lógica, está ligada a anexo. Aquilo que chamamos de texto, com a mudança, se manteve? Claro que sim. A textualidade ainda está lá. Mas essa questão, gente, veio lá atrás, né? Bem ao caráter do tema de hoje. Bem ao caráter do tema de hoje. Prevê, a linha e cobra estão flexionados no presente indicativo? Errada. Prevê e cobra estão no presente indicativo, mas a linha não está de jeito nenhum. E por isso, então, a alternativa errada. Vamos dar aquela conferida. Olha lá, número alto, hein, gente? Número alto. Quase 1/3 dos candidatos que aí responderam se equivocaram. Número alto, número alto. Vamos então agora para a nossa última questãozinha, né? No terceiro período do segundo parágrafo do texto, a forma verbal levara está flexionada no levara. Olha que delícia, gente. Cantara, conduzira, pudera, comprara, vendera. Essa marca do mais que perfeito é uma marca muito escandalosa, né? Então, na letra E, a única que se apresenta aqui, ó, tá bem? Tempo pretérito mais que perfeito indicativo. Só que há um detalhe, e é para esse detalhe que você se encaminha. Professor, eu estou aprendendo a classificar, está começando a fluir. O passo seguinte é se dedicar aos sentidos dos tempos e modos verbais. Há uma grande recorrência de questões envolvendo tempos e modos verbais em relação ao sentido que eles trazem. Bem ou mal, várias questões falaram disso. E o pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação que ocorre antes da outra. Tá bem? O pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu antes de outra. Por isso que ele é o mais que perfeito, é mais antigo, mais velho que o perfeito, né? Se eu digo, hoje ele tirou nota 10, é porque ontem ele estudara a matéria. Vejam como o pretérito mais que o perfeito é a ação que ocorre antes da outra. O tirar nota 10 ocorre depois. O que ocorre antes? O estudara. Ele tirou nota 10, pretérito perfeito, porque estudara bastante. Pretérito mais que perfeito. Olha o nome, ó. Pretérito mais que o perfeito, mais antigo, anterior. Então, o pretérito mais que perfeito é um tempo maravilhoso para cair na prova, gente. Se eu fosse você, eu dedicaria alguns minutos de vida. Olha que interessante isso, né? A gente perde tanto tempo, é até estranho, dedicaria alguns minutos da vida para estudar o pretérito mais que perfeito indicativo. Ele tem vários segredos, né? Com certeza, em data futura, voltaremos para conversar sobre ele, né? Olha aí, ó, expressando que a ação de levar aconteceu anteriormente ao momento em que os compadres viam o céu escurecer. Está aqui essa passagem feita por Raquel de Queiroz, uma coisa maravilhosa, gente. E vendo o céu escurecer bonito, depois de tantos meses de desesperança, os compadres diziam que eu lhes levara o inverno nas malas, né? E no Nordeste o inverno não é frio, espero que isso nunca mude. O inverno, sei lá, né? Isso é uma visão muito subjetiva, né? O inverno para eles é a chuva, né? Isso quando não ocorre El Nino, El Niña e assim por diante, né? E vendo o céu escurecer bonito, ou seja, as nuvens de chuva, depois de tantos meses de seca, os compadres diziam que eu lhes
levara o inverno nas malas. Então, né, o céu estar escuro é uma ocorrência posterior a evento anterior, que é levar o inverno nas malas. Por isso que o pretérito mais que perfeito está ali, impecavelmente correto. Letra E é a nossa alternativa correta. E vejam ali, né, a estatística, muitos acertos, fico feliz. É assim que tem que funcionar, é assim que tem que ser. Tá legal? Vejam que essa deixa é importante, estudem o pretérito mais que perfeito, tanto no âmbito da classificação como no âmbito do sentido. E aprendam que há 3 formas que recebem a mesma classificação e 3 formas cambiáveis. Então eu posso usar levara, tinha levado e havia levado. Essas 3 formas recebem exatamente a mesma classificação. As 3 formas são denominadas de pretérito mais que perfeito. O levara é a forma simples. Tinha levado, havia levado, é a forma composta. Que é a questão mais corriqueira do que pedir para trocar um levara por um havia levado ou um tinha levado? Sair de uma forma única para, né, forma composta, isso sempre assusta. E entender o que o pretérito mais que perfeito significa não é para qualquer um. Temos que, né, ter esse cálculo teórico para aguentar a questão. Ação que ocorre antes de outra, ambas no pretérito. Tá legal? Fechamos o encontro hoje por aqui. Espero que tenham aproveitado bastante, mas esse é um capítulo incessante. É um capítulo que não se encerra. É aquilo que a gente vai, né, melhorando a cada novo encontro, cada novo estudo, cada momento que você recicla, retoma, faz isso vigorar na sua memória. Tá legal? Qualquer dúvida da aula, inscreva aqui embaixo. Sempre volto para seguir com vocês conversando sobre a nossa amada e querida língua portuguesa. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!